para falarmos sobre este assunto especificamente, conversamos agora com o Guilherme Almeida, Head de Renda Fixa da Suno Research. Seja bem-vindo à nossa programação, Guilherme. É um prazer tê-lo por aqui. Bom dia. Satisfação é todo minha, Gabriel. Bom dia. Quer dizer que o mercado agora está pulando para ativos mais seguros e a renda fixa pode ser o destino de parte destes recursos? Exatamente. É um movimento natural que nós costumamos chamar de fuga para a qualidade. A gente acompanha esse desdobramento do conflito no Oriente Médio e o grande ponto, eu acho que a grande palavra que resume o ambiente é incerteza. E quando existe incerteza, isso se traduz em percepção de risco por parte dos investidores e o movimento natural que costumamos observar no mercado é justamente essa fuga para ativos menos voláteis. E aí que entra a renda fixa, né? Os investidores muitas vezes abandonam posições que na percepção deles são mais arriscadas, então ações, fundos em geral, que têm uma maior volatilidade e costumam fazer uma alocação em títulos considerados menos voláteis, principalmente treasuries e aqui no Brasil, títulos públicos. Esse aumento de rentabilidade das treasuries ajuda neste movimento de busca por ativos mais rentáveis, porque, claro, a guerra no Oriente Médio, como vimos nas últimas 2 semanas, tem impactos inflacionários nos Estados Unidos, principalmente por conta do preço dos combustíveis. E a gente viu o título do Tesouro ganhar um pouco mais de corpo. O mercado, na curva de juros, precificar agora só um corte de juros em 2026, não mais 2 ou 3, como estava sendo eventuado. Então, a gente tem até mais atratividade para estes títulos que já são seguros e ganham ainda mais argumentos na carteira dos investidores? Exatamente. Você comentou o caso norte-americano, mas aqui no Brasil é o mesmo racional, né? O que a gente observou, principalmente ali na sexta-feira, foi uma elevação acentuada na curva de juros. Isso se traduz em juros esperados mais altos períodos à frente. É claro que nós temos um fator doméstico também de dúvidas quanto à política monetária, se ela vai promover aquela flexibilização esperada lá no início do ano, ou se agora com o conflito ela vai ser mais contida, a redução vai ser menor. E isso continua trazendo uma atratividade para a renda fixa também sob a ótica de rentabilidade. É claro que a renda fixa, como um instrumento para períodos de incerteza, ela é focada em redução de volatilidade, mas esse ambiente de juros elevados ainda mantém a atratividade também sob o aspecto da rentabilidade. Ontem, inclusive, o próprio Tesouro Nacional promoveu uma ação junto ao mercado, suspendendo os leilões, principalmente de NTN-Bs e de pré-fixados, e anunciando uma recompra, um volume de quase 27 bilhões. Isso fez com que a curva de juros arrefecesse, né, promovesse ali um fechamento, mas ainda assim os patamares observados atualmente das yields ofertadas acabam atraindo esse investidor também sob a ótica da rentabilidade. E, neste caso, há algum título de preferência dos investidores? São os prefixados, são os indexados à inflação, são os títulos indexados à taxa de juros corrente aqui no país? E o que acaba atraindo mais a atenção? Porque vimos, principalmente, prefixados e aqueles atrelados a IPCA sendo cancelados, pelo menos brecados pelo Tesouro Nacional e agora anunciada a recompra de parte dos títulos. Exatamente. Nesse ambiente, dois títulos, dois indexadores costumam ser mais atrativos. De um lado, os pós-fixados, principalmente na figura do Tesouro Selic, porque ele traz essa menor volatilidade para o portfólio. Afinal de contas, é um título que sofre muito pouco com a marcação a mercado. Então, todo e qualquer movimento na curva de juros é refletido sim no preço do título, mas de forma muito menos intensa do que observado em um pré-fixado, em um indexado à inflação. Então, o pós-fixado na figura do Tesouro Selic tem ali uma predileção para reduzir risco da carteira e os indexados à inflação, especialmente nesse momento onde há dúvidas quanto à extensão tanto territorial como de tempo, a extensão temporal desse conflito e os impactos que isso pode ocasionar na inflação e, consequentemente, nos juros, o investidor ele tem mantido uma posição relevante em indexados à inflação. Afinal de contas, a remuneração desses títulos é uma combinação da inflação do período acrescido de um juro real, né? Então, nesse sentido, essa combinação de pós-fixados com indexados à inflação tem sido a preferência do investidor. Perfeito. E esse anúncio de recompra significa que há muita gente que foi pega no contrapé por essa valorização repentina dos títulos? Tem gente pressionada porque está com o título talvez indexado a taxas baixas demais, porque hoje o mercado está ofertando? Sim, na verdade nós tínhamos muitos gestores que estavam apostando no fechamento da curva de juros e no desdobramento da semana passada, especialmente na sexta, o que a gente viu foi uma forte abertura, justamente por conta do conflito. E isso acabou provocando, né, o acionamento aí do que a gente chama de stop loss,
Isso retroalimentou esse processo de elevação das taxas e o Tesouro já na segunda pela manhã, antes mesmo da abertura do mercado, anunciou a suspensão dos leilões e a intenção de recompra. Na minha avaliação, foi um movimento muito positivo. Se a gente pegar um paralelo ali com o final de 2024, que foi a última ação que o Tesouro promoveu nesse sentido, ela ocorreu com um certo delay, mas esta deste ano não. Essa deste ano foi de forma mais imediata e promoveu uma estabilidade, né? A gente pode observar pelo próprio movimento da curva de juros ontem, fechando ali cerca de 20 a 40 pontos base a depender do vértice, e isso foi, obviamente, algo que trouxe ali né, acalmou o mercado de forma geral, estabilizou os preços, algo bastante positivo. Perfeito. E aí, por exemplo, Guilherme, quando a gente olha para a estratégia do Tesouro Nacional de aproveitar o bom momento, talvez até a expectativa de queda de juros para travar taxas, para vender mais prefixados, de alguma forma essa guerra no Oriente Médio pode frustrar essa previsibilidade que o Tesouro estava tentando conquistar, já que há uma grande parcela dos títulos hoje que foram vendidos pelo Tesouro no estoque de títulos vendidos, que é atrelado à Selic e não com indexadores já fixos? Pode sim, pode frustrar, até mesmo pelo movimento natural da outra ponta, do investidor que está interessado em adquirir esses títulos, justamente porque ele passa a exigir um prêmio de risco maior. Dado que existe essa possibilidade de impacto na inflação e, consequentemente, isso pode afetar não só o Banco Central brasileiro, mas todas as autoridades monetárias ao redor do mundo na condução da política monetária, o investidor ele já começa a ficar mais avesso a risco, exigir um prêmio maior e o pré-fixado traz esse risco sob a ótica do investidor, justamente porque ele estará travando uma taxa, mas não sabe como irá se comportar a inflação e os juros de mercado períodos à frente. Então, essa preferência do investidor é deslocada de prefixados, de investimentos no qual ele trava o seu rendimento, para rendimentos flutuantes, principalmente indexados à inflação. Então, sim, isso pode mexer em alguma medida com os planos iniciais do Tesouro Nacional. Muito obrigado, Guilherme Almeida, head de renda fixa da Suno Research, pelos destaques do que está acontecendo agora com o mercado, por essa fuga para ativos de maior segurança e também maior qualidade. Meu caro, um bom trabalho a você, até uma próxima. Bom dia, sempre uma satisfação, forte abraço. Agradecido.